A esclerose múltipla acontece quando o sistema imunológico de uma pessoa agride uma parte específica dos neurônios. A partir de agora, a gente fala sobre essa doença. Nós vamos conversar agora com a doutora Thaisa. Ela é professora da Faculdade de Medicina da UFG e médica no Centro de Referência e Investigação em Esclerose Múltipla. A professora fez um estudo para observar a quantidade de casos que aconteceram em Goiânia. Foram dados de 2015, não é isso, professora? Isso, são dados de 2015, a coleta de dados foi feita em 2015 e publicados em 2018. Em 2015, a gente evidenciou 22 casos por cada 100 mil habitantes. E aí, comparando com os estudos do Centro-Oeste, em Goiás não havia nenhum estudo prévio. A gente tinha uma média de 5 para cada 100 mil habitantes no ano de 2005. Então, de 2005 para 2015, ou seja, em 10 anos, houve um aumento importante, de 5 para 22. Então, a gente está vendo um aumento da prevalência da doença. 22 para cada 100 mil, o que a gente pode observar? É alto, é baixo? No Brasil, hoje tem em torno de 25 estudos. E eles mostram uma prevalência de 5 até 27. Então, a gente está dentro da média com 22, então da média nacional. O que é essa doença? Quais os sintomas? E o que acontece no paciente que tem essa doença? Bom, a esclerose múltipla é uma doença autoimune de etiologia desconhecida, que acomete principalmente pacientes jovens, de 30 a 50 anos, predominante mulheres, e que acomete o sistema nervoso e provoca uma desmielinização. O que seria isso? Acontece uma diminuição da transmissão neurológica, da resposta neurológica. São sintomas inespecíficos e como a doença, às vezes, o paciente tem um surto e às vezes melhora sozinho, então às vezes ele tem 3, 4, 5 surtos até ter o diagnóstico. A esclerose múltipla é uma doença autoimune. O sistema imunológico de defesa começa a agredir o próprio corpo, mais especificamente a bainha de mielina. Ela é uma espécie de capa que protege o nervo do neurônio. Quanto mais danificada a mielina está, mais difícil é a transmissão de estímulos que começam no neurônio e chegam até o músculo, fazendo ele se movimentar. Por isso, podem surgir dificuldades, como perda da força. O sistema nervoso está prejudicado. O autoimune significa que é o próprio organismo... O próprio organismo começa a reagir contra essa bainha de mielina, que normalmente não era para reagir. Agora, por que a gente não sabe? Tem alguns fatores. Um fator genético, um fator da questão solar, parece que os países que têm menos sol têm mais pacientes com a doença, uma questão viral, pacientes que têm infecção por Hib, que é um tipo de vírus, podem ter mais propensão à doença, mas certeza a gente não tem, a gente tem só hipótese. E a medicina já sabe por que em mulheres é mais comum, professora? Não, eles acham que é um fator genético ou hormonal, mas não se sabe ainda. Como é que a gente pode observar, professora, os sintomas que podem surgir no início para a gente procurar um médico? Quando é que precisa procurar um médico? Principalmente alteração visual, dormência, alteração sensitiva, tudo que dure mais do que 24 horas. Então, por exemplo, ficou com uma mancha na visão, ficou sem enxergar, nunca perdeu totalmente a visão. Então, sempre perdeu uma parte da visão, a visão ficou borrada, viu dobrado. Muito comum também tonteira, então às vezes confunde muito com o diagnóstico de labirintite. Eu falo assim, eu tive uma labirintite, uma crise de labirintite. E na realidade não era, às vezes era o primeiro surto da esclerose múltipla. Alteração de força, o paciente ficou sem andar, aí ele fala, tive um susto, e aí fiquei sem andar 2 dias, aí melhorei, porque às vezes o sintoma dura pouco tempo. A crise mesmo, e melhora. Pode melhorar completamente ou parcialmente. Mas provavelmente vai voltar. Vai voltar. E aí volta em outro sistema, às vezes. Professora, dá para falar em prevenção? Tem como se prevenir? Não, a gente ainda não fala em prevenção. A gente hoje chega até a investigar alguns casos de familiares que têm um familiar com a doença e tem algum sintoma, a gente investiga. E às vezes a gente tem surpresa de ter um diagnóstico também nesses familiares. Mas prevenção ainda não tem. E a gente fala em cura? Não tem cura ainda, mas com as novas drogas a gente consegue um controle melhor, em torno de 70% a 80%, mas cura ainda não. E como que é o tratamento, professora? O tratamento são com drogas ou imunomoduladoras ou imunossupressoras, todas medicações de alto custo, a maioria dispensada pelo governo federal, então a gente consegue um bom acesso ao tratamento.
Só que são tratamentos que variam de R$2.000 ao mês até R$50.000 ao mês. Então, é um tratamento bem caro. Mas o SUS, ele oferece? Sim, vamos dizer, são 10 tratamentos que a gente tem hoje, 8 tratamentos já estão regulamentados pelo SUS. Para fechar, eu queria que você comentasse o que já tem de avanço da medicina, as perspectivas para tratamento e o diagnóstico da doença. Bom, hoje em dia a gente faz o diagnóstico, a gente chama de CIS, que é Síndrome Clínica Isolada, ou seja, no primeiro evento a gente já pode fechar o diagnóstico, que são os critérios diagnósticos de 2018. Então a gente faz o diagnóstico mais precoce, a gente sempre precisa da ressonância para fazer esse diagnóstico. Então o método de imagem é muito importante para o diagnóstico, a gente às vezes usa o líquor também, que é o líquido céfalo-radiquidiano, que a gente tira através de punção lombar. E como prognóstico, os avanços, assim, tem muita droga sendo desenvolvida. Aqui no nosso centro a gente participa já de 2 estudos de fase 3 que já testaram e a gente está recebendo esse ano, para o ano que vem, mais 2 estudos. Então a perspectiva é boa, tem muita investigação, e inclusive um dos tratamentos, uma das organizações mundiais que visam o tratamento da doença, eles visam, na realidade, não o tratamento, mas a cura da doença.